Oi, gente, o SV tá on e eu recebo hoje para uma conversa aqui comigo o Arthur Mateu. Ele é gerente de projetos da Scantec. Opa, prazer. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Arthur, eu que agradeço, viu, a sua presença nesse mês tão importante para o SV tá on, o nosso podcast. A gente está chegando com força total aí no varejo brasileiro. Vamos falar um pouquinho da Scantec, o que vocês estão trazendo de novo para o mercado brasileiro. Conta um pouquinho. Maravilha, maravilha. Bom, a Scantec, não sei se todos que estão vendo o podcast têm o prazer de conhecer a história da Scantec, mas a Scantec tem mais de 30 anos, né? Nasceu lá no Uruguai com 3 fundadores, que são pessoas inteligentíssimas, diria que são as pessoas mais inteligentes que eu já conheci, né? Espero que vocês possam vir a conhecer também. Bom, Raul, Beni e Soledad, né, há 30 anos atrás, conseguiram aí fundar uma empresa disruptiva no mercado. E ao vir para o Brasil, né, há cerca de 10 anos, eles se adaptaram ao mercado brasileiro, porque no Uruguai é uma coisa, no Brasil é outra coisa, e no final a Scantec acabou se adaptando de uma forma muito forte e consistente, né, nesses 10 anos que ela está no Brasil. E isso fez com que ela hoje esteja onde ela está, né, com mais de 250 indústrias parceiras, com mais de 40 mil PDVs. Quando a gente fala PDV, a gente está falando de CNPJ, né, de loja física do mercado supermercadista. E com isso a gente vem, né, trazendo inovações e tentando se atrelar a empresas e frentes que hoje ajudam o supermercado. Por isso a gente está aqui com a SV, com a APAS, fazendo essa parceria e tentando trazer para o supermercadista o melhor e o mais novo. Eu imagino, Arthur, quando a Scantec começou a atuar no mercado brasileiro, sei lá, 30 anos você falou, né? Sim. Nossa, tecnologia nesse setor, a coisa não avançava, era bem, né, arcaico ainda. O que vocês percebem de evolução, né, nesse tempo aí? Perfeito. No próprio supermercado, né, nesse período. Perfeito. 30 anos, na verdade, a Scantec foi criada no Uruguai, né? Ela foi criada de uma forma diferente. Ela se assimila ao que hoje é a Cielo aqui no Brasil, então é de maquininha de cartão, enfim, no varejo alimentar ela tem uma outra participação, e aqui no Brasil, cerca de 10 anos, tá? Eu coloco 10 anos, teve um pouquinho mais, mas teve alguns anos de adaptação no Brasil, considera-se 10 anos o modelo de negócios estabelecidos aqui no Brasil. De fato houve e ainda há, né, muita barreira para que nós consigamos evoluir, né, todas as iniciativas e oportunidades que a gente tem em termos tecnológicos. Scantec é uma empresa onde não há limites. Então, quando existe uma empresa que tem essa visão, né, de que não há limites para nada e você tem a tecnologia cada vez mais apresentando coisas diferentes que possam ser feitas por meio da tecnologia, as coisas acabam, né, não tendo de fato limites, como a Scantec faz. Então as barreiras que nós encontramos, elas vêm desde do passado, que a tecnologia era um pouquinho bastante, na verdade, bastante diferente do que é hoje, mas essa empresa vem trazendo não só o que ela faz no Uruguai, mas também todas as tendências e coisas que eles veem no mundo, para trazer o melhor para cá em termos de armazenamento, processamento e trabalho com essas informações. São muitos dados que a gente lê, né? Exatamente o que não, porque muita gente exatamente o que a Scantec faz, que tipo de dado ela oferece, é a indústria que vocês atendem, é o supermercado, entendeu? Se eu sou um varejo pequenininho, eu posso contratar? Eu sou a indústria grande? Exatamente o que vocês oferecem, assim? Perfeito. Os fundadores, eles vêm lá do Uruguai também de família, né, de supermercadista. Então a Scantec ela entende muito bem de varejo, né? Só que obviamente a gente tem a participação da indústria. Então, em resumo, a Scantec hoje ela lê as informações do varejo alimentar com consentimento desse varejo, ticket a ticket, dia a dia, produto a produto. E com essa base robusta de dados, que dá cerca de 9 bilhões de tickets ao ano, imagina 9 bilhões de tickets ao ano, né? A gente está falando de uma massa muito grande, né, de leitura. Estamos falando aí de cerca de mais de 90% de leitura do Brasil. Esses tickets são colhidos no ponto de venda, Sim. No checkout lá no... Exatamente. Hoje todo supermercado tem ali, né, o seu checkout, que é aquele bip que a gente conhece, onde passa o produto e a compra é feita. E a partir daquele checkout é onde nós temos essa leitura. Então é tudo automatizado, utilizando a tecnologia, utilizando o armazenamento e a forma mais não só consistente, mas com segurança, né, tanto para o varejista quanto para a indústria, de que de fato aquela informação está acontecendo. Então, com essa base robusta de informações, a gente consegue
criar produtos e serviços para ajudar que a indústria e o varejo possam analisar dados e informações e aí sim tomar decisões mais assertivas, né? E como é que tem sido o mercado brasileiro para a Scantec? Bastante desafiador, né? Visto que o Brasil, considera-se vários países, né? Você pega as regiões, elas são muito, muito diferentes uma da outra. Então, você viaja para o Nordeste, ano de 2022, eu viajei muito o Brasil. Nossa, o Sul, o Nordeste são dois países totalmente diferentes, né? Realidades diferentes, imagina. E você tem desde a diferença cultural, que a gente talvez mais ouve falar, mas tem diferenças também na visão do que isso é. Então, quando eu falo para um varejista, olha, agora nós vamos ler a sua informação e vamos te devolver informação para que você tome melhores decisões. É muito difícil ele entender isso. Por mais que seja simples, é difícil e você tem que comprovar, mostrando cases de bons varejos que estão utilizando a informação e tendo melhor venda, de indústrias que estão usando a informação para trazer valor e negócio para o varejo. Então, esse trabalho foi muito bem construído durante esses 10 anos e hoje é onde a gente tem, então, mais de 250 indústrias trabalhando com a informação, mais de 40 mil varejos recebendo serviço, recebendo atendimento. Na Scantec a gente fala que não existe cliente mais importante que o outro, né? Desde o cliente que tem um checkout só ali de poucos metros quadrados até um Carrefour, que é um grande varejo e tem centenas de lojas no Brasil. Antes da gente falar das pesquisas, que eu já vou chegar nesse assunto, gente, a Super Varejo tem uma parceria em 2024 com a Scantec. A gente vai produzir muito conteúdo exclusivo em parceria com eles, tá? As pesquisas vão ser inovadoras, então nos aguardem. Então, Perfeito. Arthur, como é que você caiu aí, né, nesse setor de dados? Quem é o Arthur aí? Do que você gosta? Entendeu? Isso é A sua formação qual é? Fala um pouquinho de você aí, pra gente conhecer. Importante. Eu tive uma oportunidade lá no passado, né, com uma pessoa que eu levo até hoje comigo, chamado Gino Sesquim, se vê o podcast. Eu agradeço muito por você ter me colocado nesse meio. Mas tive a oportunidade de passar 7 anos no Carrefour, que foi uma escola, um MBA, uma pós-graduação, um master. Foi tudo que eu podia ter de teoria, porque ali eu tive muitas referências de bons profissionais e pessoas que entendiam muito do varejo. O varejo está acostumado a ter pessoas que estão há bastante tempo naquela cadeira. Sim. E tem experiência para passar, né? E eu tive a oportunidade de ter contato com essas pessoas. E aí, durante esses 7 anos, várias oportunidades de funções. E aí chegou um momento onde eu vi que eu precisava de algo novo. Fui para o exterior, trabalhei 2 anos fora, voltei para o Pão de Açúcar, então novamente no setor. E aí eu tive a oportunidade na Scantec, de uma pessoa que também agradeço muito pela oportunidade, que me colocou nesse segmento do qual eu não quero mais sair, né? E me apresentou uma startup, né, que no momento tinham, dessas 250 indústrias que eu falei, naquele momento tinham 3 somente, né? Eram 46 pessoas, hoje são mais de 1.100, né, na América Latina. Então você imagina que eu tô falando de 5 anos, 1.100 pessoas para 46. Né? Na Scantec você fala? Na Scantec, Na equipe eram quantas? Eram 46 pessoas no Brasil. A equipe? Isso, dentro da Scantec, Brasil. Um escritório ali no Santo Amaro, pequeno, mas sempre o Raul muito presente, né, em tudo, desde a contratação até todos os mínimos detalhes que aconteciam, né? Sempre tomando muito cuidado com o varejo, com a indústria. Ele é de onde? Ele é uruguaio. Não, sim, mas é a experiência dele no... Ele vem de família supermercadista, também, né, no Uruguai. E, é uma pessoa inteligente ao ponto de, com 13 anos, ter ideias como a Scantec, por exemplo. Caramba, então, ele desde pequenininho já tinha claro, né, as oportunidades que ele via nesse segmento. Então, aí ao longo do tempo ele foi, né, criando bagagem dentro do próprio mercado da família e assim por diante, e conseguiu, junto com os fundadores que ele conheceu na universidade, fazer algo mais robusto. Surgiu então na faculdade. E aí eu voltei, entrei na Scantec, né, porque eu confiei, era uma pessoa de muita confiança minha, Carlos, eu também agradeço muito ele. E aí me apaixonei, né? E fiquei esse tempo na Scantec aprendendo algo novo e bastante... Na época era, se você falasse, é como apresentar o iPhone, um celular, para quem nunca viu um celular. Você olha e fala, é legal, mas não acredito que isso
vai acontecer, não. E a Scantec aconteceu. E era dito lá atrás que ia acontecer. Então, foi uma experiência interessante. Então, gente, como eu disse, a gente tem uma parceria em 2024 com a Scantec, a Super Varejo, né? A gente vai ter uma série de pesquisas exclusivas que a gente vai produzir junto. Contamos com vocês aí, vai ser um ano incrível, né? Com certeza. Para todos nós. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre elas, Arthur. Então, assim, a gente vai ter... Fala um pouquinho do que a gente tá programado aí. Vão ter algumas exclusivas, né? Entre essas pesquisas. Com certeza. Bom, essa parceria ela se deu então agora em 2023 e cria ainda mais consistência em 2024 entre APAS e Scantec. E aí eu digo que essa parceria, o porquê que ela é tão importante? Porque a APAS sabe muito bem a necessidade e a dor do varejista. Ela ajuda o varejista todos os dias. E a Scantec faz o mesmo, mas em outra frente, né? Então a gente está unindo um objetivo em comum, né, de uma empresa de tecnologia e inteligência de mercado com uma empresa que está com a cara ali todos os dias defendendo o varejo e defendendo o mercado supermercadista. E essa união faz com que a gente consiga fazer, por exemplo, produtos como esses que a gente vai ter no ano de 2024, né? As pesquisas elas vêm para trazer ainda mais informação, trazer ainda mais o aculturamento do setor quanto à informação, né? Então, quando você tem tudo isso que eu mencionei, não sei se ficou claro aí para quem está vendo, mas a Scantec hoje tem 9 bilhões de tickets anuais lidos, a gente tem mais de 40 mil varejistas, né, do qual, se a gente pega a referência de mercado hoje, de mais ou menos em 2023, 720 bilhões de reais, a gente está falando que a gente lê 90% do mercado hoje, né? Então, é uma base consistente suficiente para que a gente consiga fazer pesquisas muito criteriosas, com metodologias claras e que a gente possa dar o melhor, tanto para o varejista quanto para a indústria, né? Aí eu não sei se eu posso antecipar quais são ou não, mas... Não, vamos falar. A gente vai começar na edição de março, a gente vai soltar da Super Varejo impressa, porque agora a Super Varejo ela é um hub de conteúdo. Para quem está assistindo a gente tem, além da revista impressa, nós temos o nosso portal, nós temos as redes sociais, o nosso canal no WhatsApp, e nós temos agora o nosso videocast. Maravilha. SB tá on. Então é o seguinte, a gente vai começar em março, a gente vai soltar a pesquisa de marcas, que é a 5++. Ela vai trazer as marcas mais lembradas pelos consumidores, né? No momento de irem aos supermercados, com foco na cesta de alimentos, bebidas, higiene, enfim, né? E a gente vai ter em julho, né, Arthur, a outra pesquisa que são as marcas mais promocionadas no varejo brasileiro. Essa também é muito importante. Aí nós teremos a próxima pesquisa em novembro. Nós temos em novembro e em seguida dezembro. Novembro, essa vai ser uma pesquisa que não existe, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai lançar uma pesquisa de inovação. A gente vai mostrar as marcas mais inovadoras do mercado em 2024. E, por último, em dezembro, a gente vai ter a nossa pesquisa de fornecedores. Quais são os fornecedores que mais se destacaram em 2024, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho delas, né? A de marcas, o que a gente pode esperar, Arthur? Maravilha. A de marcas, claro que remete também à lembrança do consumidor, né? Porque quando você tem a marca mais vendida, também, né, ela tem uma sinergia aí com a lembrança do consumidor. A gente vai trazer as top 5 marcas, né? As marcas que nós chamamos de mais, certo? Que mais vendem dentro do mercado supermercadista, né? Desses 40 mil PDVs que eu estou mencionando aqui, que são 90% do mercado. Então a gente está falando, de novo, de uma base muito robusta, da qual eu consigo ter credibilidade suficiente para dizer que, de fato, essas são as 5 marcas mais vendidas dentro daquela categoria e dentro daquela região. Então a gente separa por região, né? A SV vai ter uma visão nacional aí de quais são essas marcas mais vendidas por região, e também a gente está falando de mais de 217 categorias. Isso significa que a gente atende aí, se não 100% da venda do mercado, a gente pega 98% do que é vendido hoje no mercado. Então, qual a importância de saber disso, né? Aí eu vou dar alguns exemplos práticos. Quando você é varejista e tem acesso às 5 marcas mais vendidas dentro da sua região, você pode fazer uma reflexão interna, saber, poxa, eu tenho essas 5 marcas, sim. As 5 marcas que estão aqui estão posicionadas igualmente, está ou não tenho, né? No Brasil, ou eu não tenho, delas, né? Eu preciso buscar esse produto, exato, incluir no meu estoque, né? Exato, e isso dá uma importância grande, principalmente para as marcas regionais, porque eventualmente lá no Centro-Oeste você tem uma marca
poxa, que ela nacionalmente não tem um peso para ser né, estar num ranking de 5 marcas mais vendidas no Brasil, sim. mas ela no Centro-Oeste está como quinta, terceira ou às vezes até a primeira marca. Então isso reforça a importância daquela marca, até para a indústria também ganhar força e expandir seus Aquilo negócios. que você falou, né? O Brasil é imenso, né? Imenso. Existem marcas regionais assim que a gente nem imagina, que elas disputam ali naquela região ali, né? Com as líderes, né? E Com elas certeza. esse estudo é uma forma delas aparecerem Perfeito. no varejista, saber que elas existem, né? E às vezes ele não tem, porque às vezes ele dá prioridade para os grandes líderes, ele esquece das regionais, né? Perfeito. E, enfim, isso é bem interessante. E o que vocês esperam dessa pesquisa? Como é que vocês acham que o mercado, né? O varejista aqui, ele vai receber esse material? A A gente própria indústria, acredita, né? Como é que ela vai reagir, entendeu? a gente acredita que cada vez mais a gente vai ser, como que eu posso dizer, visto, né, como uma fonte importante para o Brasil em termos de dados e informações. E a gente acredita que com essa revista fique ainda mais claro a credibilidade que nós temos e a confiança que se pode ter nas informações da Scantec, porque isso é sempre muito importante reforçar que a Scantec não utiliza informação do varejo de maneira nenhuma que ele não valide. O que eu quero dizer com isso? Nós preservamos a venda do varejo, né, a informação que ele compartilha com a Scantec, a ponto de ter granularidades diferentes de como eu consigo compartilhar essa informação para o mercado. Então, essa é uma pesquisa que a gente não está expondo nenhuma informação de nenhum varejo específico. Não existe marca própria, por exemplo, né, dentro dessa pesquisa, Não tem. sendo exposta como, poxa, tudo bem, ela é a quinta marca da categoria na região, mas se eu expor que ela é uma marca própria, eu estou expondo a venda de um varejo. Só então, vai aparecer o nome. exatamente. Aparece ela como marca, mas não Exatamente. dizendo que ela é própria. Na verdade, nós tomamos o cuidado, categoria a categoria, para que as marcas que apareçam sejam marcas que são trabalhadas pela indústria, né? Especificamente. E isso é algo muito importante, né? Porque uma vez que nós somos fonte, nós temos que tomar muito cuidado e ter muito respeito. Não dá para eu colocar uma categoria com 5 marcas que estão ali e ser questionado, por exemplo, pelo mercado ou pela indústria de que isso não é a realidade daquela região. Nossa, vocês estão dizendo que a terceira marca na minha região é uma marca que a gente nem conhece. O pessoal questiona, né, Arthur? O pessoal questiona, a indústria questiona. Eles não entendem, porque como é que eu apareço aqui e ali eu não apareço, e os dados têm que refletir, né? Você tem que ter embasamento ali para poder falar, não, você está aqui, olha aí, eu comprovo. Com certeza. Né? Isso valida. Isso é algo importante também, porque nós não comentamos sobre, né, nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de outra instituição que faça o mesmo trabalho que nós. Nós só sempre pedimos que prestem atenção, né, e tomem cuidado com as fontes. Então, se você ler a metodologia e souber a fonte, você vai ver que, eventualmente, pesquisas que talvez tenham o mesmo objetivo, elas são feitas de formas diferentes. Sim. Então, se atentar, vai estar muito claro. A SV tomou muito cuidado também em como construiu, como solicitou essa pesquisa, e a gente vai deixar muito claro como é a metodologia da Scantec sem medo de questionamento. Agora, é uma pesquisa que eu acredito que o mercado vai receber que vai dar um burburinho no mercado, é de inovação, que a gente vai soltar em novembro. Sim. Porque essa não existe, e a gente sabe que, quer dizer, a indústria brasileira, ela busca, ela é inovadora, né? Sim. E realmente a gente vê muito produto aí que chega na prateleira e alguns não dão certo. Perfeito. Entendeu? Nem tudo que é lançamento funciona, gente. Às vezes entendeu? A ideia é boa, só que na prática a coisa não vai, né? Isso é bem interessante porque hoje não se sabe o número de lançamentos que são feitos por mês, Sim. né, falando do mercado inteiro do Brasil. São feitas diversas tentativas pela indústria, marcas próprias do varejo também são feitas para tentar, né, que o lançamento seja um sucesso ou não. E vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir trazer uma informação sobre isso. Só que a nossa pesquisa de inovação, a gente vai falar de lançamento, produtos lançados. Isso. Mas inovadores, né? Ele não vai poder ser lançado com aquela mesma pegada de coisa que já existe, vai. Então, isso é uma questão que a gente ainda tá discutindo. Qual é a porque pegada dessa história? A inovação é muito... Depende de como você olhar a inovação, né? Porque a inovação ela pode estar dentro de um produto que já existe.
Sei. Depende de como eu trouxe essa. Vou dar um exemplo, né? Bom, um chocolate de uma marca X. Agora, esse chocolate da marca X, ela está com uma inovação, é, explode na boca, alguma coisa que seja de fato algo que mude aquele produto, né? Então, Coca-Cola Zero seria uma inovação lá atrás? Quando ela foi lançada, sim. Por quê? Porque você inovou fazer o mesmo produto, você garantiu que Não o sabor tinha. era muito Não próximo, tinha muitas. não existia. Putz, considera ou não considera? Então, tudo isso a gente vai explicar mais à frente, mas a nossa ideia é trazer tudo aquilo que for lançado pela indústria, né, e apostado pelo varejo, o que deu certo, o que não deu tão certo, e a gente trabalhar em cima disso para que, novamente, né, tenha informação, tanto o varejo quanto a indústria, se aquilo pode ser apostado por outros varejos ou não. Então, uma vez que está dentro da revista, está dizendo que tem resultado, a indústria tem uma comprovação para dizer, olha, vamos tentar, eu tenho aqui, né, um produto novo que vai dar certo e já está dando certo. E aqueles que não deram tão certo, revisitar, né, o que a gente errou, o que podemos fazer e assim por diante. Arthur, por que que a indústria e o varejo, ela tem que realmente ver nossas pesquisas? Ir lá, conferir, o que isso vai mudar na estratégia delas lá? Olha, eu posso me usar como exemplo. Eu no Carrefour, eu utilizava as revistas que estavam disponíveis na época, tanto com uma visão de gerenciamento de categorias, árvore de decisão, pegava outras que falavam sobre as marcas, olhava meu sortimento, que a gente chama, né, de, poxa, será que eu tenho esse produto nessa região, não tenho, essa embalagem específica ou não? Os anúncios de lançamento que existiam, não existia uma pesquisa de lançamentos, mas existiam anúncios, né? Mas é Trazia... como você trabalha, né? Como muita gente trabalha. Né? Exato. Você traz os anúncios. Então o que eu vejo é que hoje você vai ter um material que vai te resumir principalmente as principais tendências do que está acontecendo no Brasil, né? Lógico que eu vou puxar a sardinha para a Scantec, se a indústria quiser saber um pouquinho mais, é só ela procurar a gente, que a gente vai conseguir dar mais detalhes para ela sobre as informações. Como é que a mudança do comportamento do consumidor, a gente teve uma pandemia, né? O mundo, tudo mudou, né? Todo mundo teve que vender online, quem não vendia teve que vender, acabou. Então assim, a gente unificou os canais aí, né? Como é que a mudança do consumidor influencia no trabalho de vocês? Como é que a Scantec ela trabalha para acompanhar essa mudança, tanto do consumidor quanto das empresas, né? Como é que vocês se atualizam? Como é que vocês, entendeu? Eu estava na Scantec no primeiro ano de pandemia. A gente conseguiu rapidamente se adaptar, porque uma empresa de tecnologia, ela praticamente nada é feito físico, né? Tudo é feito, né, pela internet, em nuvens e assim por diante. Então, desde então, a Scantec, pelos números que eu te dei, ela triplicou, quadriplicou, e a cada ano isso acontece. Por quê? O supermercado não fechou, né? Ele teve ali menos tempo fechado com a pandemia. Então, houve inclusive um aumento para as pessoas se estocando e tudo mais. Aí a importância da leitura dos dados. Porque se você hoje tem um aumento muito grande, seja essa pandemia ou seja qualquer outro problema que possa vir a acontecer ao longo dos próximos anos, né? Se você tem a leitura dos dados e você vê o que está acontecendo com as categorias, com os produtos, você prevê o futuro. Então você constrói o futuro. Teve gente que não tinha produto para ofertar. Por isso. Porque acabou tudo. E isso impacta, né, a cadeia de suprimentos até lá atrás, até a matéria-prima. Porque se falta no varejo, a indústria produz. Se ela produz mais do que vai vender lá na frente, sobra. Então, é algo que sem dados você não consegue ter uma boa gestão. Como já teve uma pandemia, eu acredito que vocês possam fazer você já pode, de repente, numa outra pandemia, vocês podem já dar uma visão, né? Olha, do que acontecer o Raul, no terceiro mês de pandemia, eu lembro de uma live que eu estava e ele estava apresentando, dos quais ele estava falando ao vivo dos problemas que estavam acontecendo e que poderiam ocorrer. Então, com certeza, as informações que a gente tem durante a pandemia, elas criam históricos, né, para a gente alimentar os algoritmos e toda a inteligência artificial que tem por detrás das informações, para que nós, caso tenhamos algum problema similar, possamos
dar indicadores e informações importantes para o varejista, para a indústria e até para o consumidor, de como agir nesses momentos. Pois né? é, não, isso é importante, porque nunca tinha acontecido, né? Eu acho que não existia como saber ter acesso a esse tipo de informação ou de produto. Tiveram produtos que assim, sumiram. E são os E inimagináveis, né? A indústria não conseguiu repor. E são os inimagináveis, né? Porque quando começou a pandemia, talvez os orientais imaginassem que as máscaras ajudariam. Mas a gente não estava pronto para ter máscara utilizadas por todo mundo todos os dias. Não. Então imagina, o estoque de máscara não existe. De repente produz a máscara. E agora sobra a máscara. Você consegue comprar máscara por sei lá quantos centavos. Então tudo isso é algo que mexe, né? Mas de novo, toda e qualquer adversidade que aconteça, quando você tem dados e você tem a cultura de dados, que esse é nosso maior gargalo. É isso que eu ia falar. A indústria, o setor, tanto o supermercado quanto a indústria, não existe. Como é que é essa questão cultural? O brasileiro, ele é muito... Ele improvisa, não é? A gente acaba improvisando muita coisa. Não adianta, a gente é meio... deixa pra última hora, entendeu? Como é que vocês trabalham essa questão cultural, cara? Não, você tem que ter esses dados, né? Porque isso vai te ajudar, isso vai refletir tanto no seu faturamento. Como mudar essa... É um desafio muito grande. Um desafio gigante. E por quê? Porque justamente por isso, né? A cultura você não muda da noite pro dia. E ninguém nunca falou sobre cultura de dados no varejo alimentar. Na indústria você tem talvez uma maior participação disso, né? Até por influências globais ou até por uma necessidade diferente de venda. Você tem talvez áreas e pessoas mais capacitadas nesse sentido. Mas ainda a oportunidade é gigante nos dois lados. Como que a Scantec hoje apoia? Primeiro, a gente constrói junto com a indústria bons relatórios, bons dashboards que a gente chama, e dá treinamento. Existem equipes especializadas para a indústria e equipes especializadas para o varejo. Da própria Scantec? Exatamente. Você direciona equipes. A gente atende os dois lados, com treinamentos, com insights, enfim, com o que eles necessitem para moldar. Então, esses treinamentos, outro dia nós fizemos, por exemplo, um concurso de cases, que a gente chama, né? Numa rede regional do Sul, não vou nomeá-la, mas é uma rede grande e importante, e fizemos esse concurso de cases para potencializar a utilização da ferramenta dentro da própria empresa. Então, nós mostramos como fazer, demos a ferramenta para fazer, apuramos e premiamos para mostrar que vale a pena fazer essa análise. E aí mostramos, foram milhões de reais, como é que eu posso dizer, de vendas adicionais que aquele varejo teve pelas ações que eles tiveram com a ferramenta. Então a ferramenta ela é viva, tanto para você fazer diagnósticos no seu dia a dia, desde o micro até o gerencial da empresa, para tomar decisões mais estratégicas, mas principalmente as táticas que do dia a dia fazem a diferença, né? Arthur, acho que é isso, né? Você quer dar algum recado? Quer falar de alguma coisa que a gente não falou? Quer dar um recado para a indústria? Quer falar com um colega, né? Com amigos supermercadista? Bom, eu acho que eu posso dar algumas mensagens, na verdade, né? Então, se você é varejo e não está na Scantec ainda, busque a Scantec, porque nós temos muitos benefícios para que você possa colher. Existe o clube de promoções, que eu não vou falar, porque senão eu demoraria aqui mais algum tempo para explicá-lo, mas é uma ferramenta super interessante para você aproveitar de promoções hoje que a indústria está fazendo em alguns mercados e você talvez não tenha. Aproveite isso, aproveite essa onda, porque eu acredito muito que o que nos fez chegar até aqui não é o mesmo que nos fará chegar até mais além, né? E os dados, eles podem fazer essa diferença, com certeza as empresas que estão aí com esse lado analítico mais aguçado vão ter ganhos que são importantes para o futuro. Se a indústria, eu também não... provavelmente você já conhece a Scantec, já deve ter ouvido e já deve estar inclusive em contato, mas não deixe de procurar a Scantec, com certeza a gente tem coisas importantes para o seu negócio, para você vender mais e melhor. E não deixar também de ver, né, as próximas pesquisas, aguardem aí que nos próximos meses essas pesquisas vão chegar para vocês. Material exclusivo, hein, pessoal? Exclusivo, hein? Só a gente, só a SCV vai ter esse material. Arthur, obrigada, viu? Aí. Eu que agradeço, obrigado. Estamos aqui. Foi ótimo nossa conversa. Eu te espero para outros papos aí. Amém. Em 2024. Vamos tá bom? lá. Obrigado. Até, pessoal. Tchau. Valeu.